Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante que se esconde por trás de uma das obras mais importantes da literatura mundial, o Fausto, do gênio Johann Wolfgang von Goethe. Para a gente se situar, estamos falando ali no finalzinho do século XVIII, começo do XIX. Uma época, sabe, de muita, mas muita transformação. E Goethe estava bem ali, no olho do furacão, criando uma obra que, bom, ecoa até hoje. Essa citação que a gente vai ver bastante hoje já resume tudo, né? Fausto não é um livro qualquer. É praticamente um mito literário. É como se fosse um texto sagrado da poesia, tão fundamental que existia um sentimento de que todo mundo precisava conhecer. E aí é que a coisa complica. Como é que se pega essa montanha de genialidade, cheia de complexidade, e se leva para outra língua, para outra cultura, sem deixar a alma da obra se perder pelo caminho? A resposta, ou pelo menos uma tentativa de resposta, está na jornada de uma tradução muito específica e super ambiciosa. Uma verdadeira saga para trazer essa obra-prima da Alemanha para o nosso mundo de língua portuguesa. Para esse poeta português, José Feliciano de Castilho, isso aqui não era só um trabalho, sabe? Era quase uma missão patriótica. Ele olhava para o Fausto e via uma joia que o povo dele merecia ter acesso. E ele tomou para si essa tarefa gigantesca. Só que, claro, assim que ele começou, ele deu de cara com aquele dilema que tira o sono de todo tradutor de poesia. Como ser fiel à palavra e ao espírito ao mesmo tempo. É o grande X da questão. E olha que genial essa metáfora que o próprio prefácio da obra usa para explicar o problema. Não dá para traduzir Fausto olhando direto para ele. A luz é tão forte que cega. Você precisa olhar para o reflexo, para a essência, e a partir daí tentar recriar a imagem. Então o impasse é esse, né? De um lado, a fidelidade total às palavras, que corre o risco de criar um texto, sei lá, mecanicamente correto, mas sem vida, sem poesia, e do outro lado, a busca pela voz, pela emoção do autor, que pode acabar virando uma outra obra, bonita talvez, mas que já não é mais a original. O Castilho, mesmo sendo um poeta super talentoso, foi humilde. Ele percebeu que sozinho não ia dar conta. Fausto era complexo demais, um verdadeiro labirinto de ideias e de linguagem. Ele sacou que precisava de ajuda, mas não qualquer ajuda. Ele precisava de uma ponte. E a solução que ele encontrou foi, sinceramente, coisa de gênio. Uma parceria criativa para construir uma passagem segura entre o alemão e o português. Essa ajuda tinha nome e sobrenome, Sr. Eduardo Laemmert. E ele era a pessoa perfeita. Não era só um nativo alemão. Era um estudioso que vivia no Rio de Janeiro e conhecia profundamente as duas línguas. Amava tanto a Alemanha quanto o Brasil. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. O método que eles criaram foi fascinante. Pensa só, o Laemmert não tentou fazer poesia. O que ele fez foi criar um mapa, uma tradução ultraliteral, palavra por palavra, mostrando a estrutura exata do alemão. Aí, com esse guia em mãos, o Castilho, que era o poeta, pôde reconstruir o poema. Ele não estava mais traduzindo, ele estava recriando a beleza e a força do original na própria língua. E o resultado? Bom, nas palavras do próprio irmão do Castilho, que escreveu o prefácio, foi a conclusão de uma tarefa quase sobre-humana, a tradução do poema que ele chega a chamar de verdadeiramente diabólico de tão complexo. E olha, isso não foi feito da noite para o dia, não. Muito pelo contrário. Depois de ter um primeiro rascunho, o Castilho passou um ano inteiro lapidando a versão dele, comparando com o mapa do Laemmert, com outras traduções, tudo para garantir que cada verso tivesse a mesma força do original. E essa história toda acaba levando a gente para uma pergunta muito maior. Uma pergunta que meio que desafia o que a gente normalmente pensa sobre o que é traduzir uma obra de arte. Parece uma pergunta meio maluca, né? A resposta que vem na cabeça é, claro que sim, mas a história que a gente acabou de ver, e outras, mostram que a resposta talvez seja bem mais complicada. Pois é, o autor do prefácio lembra que o Castilho não estava inventando a roda. Olha só esses casos. O Monte Sinai entregou para a Itália a tradução mais famosa da Ilíada sem saber uma palavra de grego. O Filinto fez o mesmo em Portugal com as sátiras de Horácio, sem saber latim. E até o nosso Machado de Assis traduziu poemas de origem inglesa a partir de uma versão em francês. O que isso quer dizer, afinal? Talvez a verdadeira tarefa não seja só uma troca de palavras de um idioma para o outro. Talvez seja algo bem mais profundo, a capacidade de sentir e recriar as ideias, as emoções do autor na sua própria língua, com a maior clareza e elegância que conseguir. No fim das contas, o que realmente define uma grande tradução não é se ela é uma cópia carbono, mas se a nova versão consegue emocionar, inspirar e ter a mesma força do original.
é sobre transmitir a alma, não só as palavras. E só para constar, toda essa história incrível, essas reflexões, vem direto do prefácio da edição de 1872, escrito pelo irmão do Castilho. Um documento que, por si só, já é uma aula sobre a arte de traduzir. E como a humildade que emociona, o autor do prefácio, que ajudou tanto no processo, entrega toda a honra ao irmão, ao poeta que teve a coragem de encarar esse gigante da literatura alemã. O que nos deixa com essa reflexão final. Uma tradução genial é aquela que imita o original com perfeição, como um eco na montanha? Ou é aquela que, a partir do original, se transforma numa nova canção, com vida e força próprias? A história de Castilho e Laemmert parece sugerir que talvez a mágica esteja justamente na mistura das duas coisas.